Em Salvador tem também uma doença misteriosa que poderia estar ligada ao consumo de peixe e está preocupando a população. Até o momento, foram registrados 22 casos e os principais sintomas são dor muscular intensa e também uma urina de cor escura. A Secretaria de Saúde do Estado, que emitiu um alerta para todos os postos de saúde, informou que a doença pode estar relacionada a um vírus que provoca a síndrome de mialgia epidêmica, que possui os mesmos sintomas relatados pelos pacientes. Nossa equipe conversou com este infectologista, que esclareceu que é pouco provável que o peixe seja o responsável pelo problema. É bom que fique muito claro que em momento nenhum na história da humanidade foi detectado relação entre rabdomiólise e peixes de água salgada. Então a possibilidade, obviamente, ela existe, ela tem que ser investigada, mas é extremamente improvável. Os sintomas apresentados pelos pacientes, como dor muscular intensa, principalmente na região cervical, nos braços, nas coxas e nas panturrilhas, sem causa aparente, se assemelham com o da rabdomiólise, que é uma doença comum provocada principalmente pelo excesso de atividade física. Pessoas que vão para a academia sem preparo físico adequado, ou então que exageram um pouco mais, essas pessoas frequentemente desenvolvem rabdomiólise. Algumas muito sérias precisam ser internadas, mas isso pode ser causado também por inúmeras doenças infecciosas, doenças autoimunes, intoxicação alimentar, intoxicação por veneno, enfim, tem inúmeras possibilidades. Quanto ao vírus que provoca a síndrome da mialgia epidêmica, ele explicou que é um enterovírus que está no nosso ambiente e é transmitido de pessoa para pessoa. Enquanto não se tem um diagnóstico preciso para a causa da doença, considerada misteriosa, não há motivos para excluir o peixe da dieta. Qualquer conclusão agora, nesse momento, é precipitada. É necessário toda uma investigação para se tirar conclusões. Olha, está sendo divulgado no mundo inteiro, nós até conversamos hoje na reunião de pauta, uma nova possibilidade de tratamento de câncer de próstata em estado inicial. Por isso, nós convidamos aqui o oncologista, Dr. Oren Zmaletz, que é do Hospital Israelita Albert Einstein, e ele está aqui conosco. Dr. Oren, boa noite, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo. Boa noite, Muito obrigado. Oren, no que essa nova terapia que está sendo divulgada difere daquilo que a gente já conhece, um tratamento do câncer de próstata? Eu vejo essa notícia de uma maneira extremamente animadora. O câncer de próstata, na grande maioria das vezes, ele é diagnosticado de um jeito localizado, onde ele ainda está na próstata e não está com metástases. Metástase quer dizer, ele não se expandiu ainda? Exatamente, exatamente. E quando ele está localizado, o tratamento mais tradicional era a cirurgia. E aí, nos últimos anos, a gente também tem oferecido para os pacientes a radioterapia, que é radiação mesmo que a gente manda para a região da próstata, seja da radioterapia externa ou, às vezes, de colocação de sementes radioativas dentro da próstata. E esse tratamento agora é um jeito diferente de tratar a próstata. É um tratamento desenvolvido no Instituto Weizmann de Israel. Ele já está aprovado no México e agora ele recebeu essa atenção porque ele foi feito de uma maneira mais consolidadora para mostrar que esse pode ser um tratamento que vai trazer esperança para os homens que são diagnosticados com câncer de próstata. E como é que é esse tratamento? Esse tratamento é através de uma fototerapia. Fototerapia? Fototerapia. É o uso do laser, mas o laser acoplado a uma toxina que é produzida por bactérias que vivem nas profundezas dos oceanos e que, quando são expostas à luz, elas fazem uma oxidação das células do câncer. Então, se colocam eletrodos com laser na região da próstata, se injeta no homem uma substância feita dessas bactérias das profundezas do oceano, e aí, quando você faz a ligação do laser com essas toxinas na região da próstata, você causa a morte da célula do câncer de próstata, mostra também que você tem uma obliteração dos vasos sanguíneos que nutrem o tumor e você poupa o tecido ao redor, que é o tecido são da próstata. Isso pode ser uma alternativa, por quê? Porque nos tratamentos convencionais de câncer de próstata, cirurgia, radioterapia, existe mais ou menos 15% dos pacientes que têm efeitos colaterais que são extremamente desconfortáveis. Impotência sexual e incontinência urinária. E com esse tratamento onde você não remove a próstata, você pode realmente poupar os efeitos colaterais que são realmente intoleráveis, né, para os homens. Agora, olha, esse método já foi testado em vários lugares do mundo. Qual é a efetividade dele? Então, esse estudo ele foi testado em 400 homens.
Como é que eles pegaram? Eles pegaram primeiro homens bem selecionados, são homens com câncer de próstata localizado e o que a gente considera de baixo risco. O que seria baixo risco? São tumores que provavelmente vão evoluir de uma maneira bem indolente. E hoje em dia, a gente discute muito com esses homens o que a gente chama de vigilância ativa. Ou seja, não faz nem cirurgia, nem radioterapia, acompanha bem de perto esses homens e se a gente sentir que o tumor muda de característica, aí sim a gente intervém no tratamento. Esse é um jeito de você oferecer para o paciente uma possibilidade de não tratar, mas acompanhar de perto e sem perder a janela de oportunidade do tratamento. Então, o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram metade do grupo, eles fizeram nessa vigilância ativa. E outra metade do grupo, eles fizeram esse tratamento com fototerapia. E o que eles perceberam é que houve uma redução drástica dos pacientes que realmente precisavam de mais tratamento. Então, no grupo que fez somente o acompanhamento, né, a vigilância ativa, 30% dos pacientes ainda precisavam de mais um tratamento. E no grupo que fez essa terapia fotodinâmica, somente 6% dos pacientes. Então, uma redução realmente muito importante de pacientes que precisavam fazer um tratamento adicional. E, por outro lado, os efeitos colaterais. Nesse grupo não teve nenhum paciente que teve incontinência, impotência de maneira significativa. Os efeitos colaterais mais importantes que eles viram foi retenção urinária, em 15 dos 200 pacientes. E essa retenção urinária resolveu completamente em 2 meses. Então, é uma possibilidade de tratamento. Ainda, claro, a gente tem que ter alguma cautela. Por quê? Porque esse estudo foi publicado depois de 2 anos de segmento. Quanto tempo? 2 anos de segmento. Foram pacientes que foram acompanhados por pelo menos 2 anos. E a gente sabe que câncer de próstata é uma doença que pode durar, na verdade, o acompanhamento tem que durar pelo menos uns 10, 15 anos para a gente ter os resultados mais significativos. Mas foi a primeira vez que fizeram esse estudo randomizado, ou seja, metade fez de um tipo, metade fez do outro tipo de tratamento. E esses são estudos que as agências regulatórias, né, elas usam para poder aprovar esse tipo de tratamento para a população em geral. Já que você tocou no caso de agência regulatória, a agência americana, o FDA, já aprovou isso ou não? Ainda não. Ainda não? Ainda não. E a agência europeia? Ainda não. Ainda não. A expectativa é que com esse estudo randomizado, as agências regulatórias podem realmente aprovar esse tipo de tratamento. Entendo. Mas olha, tem uma coisa importante. Esse estudo foi feito para pacientes com doença localizada e de pacientes que a gente considera de baixo risco. A gente ainda não consegue extrapolar esse tipo de tratamento para pacientes com doença localizada e talvez com tumores mais agressivos. Então, a cirurgia, a radioterapia, vai continuar sendo... ainda assim, vão continuar como tratamentos essenciais. E para os pacientes com doença metastática, a gente tem hormonioterapia, a gente tem quimioterapia, a gente tem drogas novas que estão realmente fazendo uma diferença para esses pacientes. Entendo. Agora, com essa nova terapia, isso é uma mudança significativa ou não? Eu vejo isso como uma coisa bem animadora, como eu falei no começo. Eu acho bem animadora. Bom, geralmente os cientistas são assim, né? Cautelosos e tal. Não, mas eu vejo isso como uma coisa que pode transformar o tratamento do câncer de próstata. Entendo. Quer dizer, seria um divisor de águas ou não? Eu acho que a gente ainda precisa ter um follow-up, um segmento desses pacientes um pouco mais longo. 2 anos é um segmento importante, acho que é importante para poder fazer a publicação do estudo. Foi publicado na revista Lancet, a revista de renome. Que é uma revista técnica, né? Exatamente. E com isso, eu acho que agora novos estudos vão ser feitos, principalmente, por exemplo, aqueles pacientes que fizeram radioterapia no passado e tiveram seu PSA agora subindo. E isso pode ser... PSA é aquele exame que a gente faz no sangue? Exatamente, aquele exame de sangue que é um marcador tumoral que serve para monitorar a doença, serve para você detectar a doença, né? E serve também para você ver se a doença está voltando ou não, depois do tratamento. Entendo. Quer dizer, esse é o caminho. Agora, geralmente, quando aparece um medicamento, é de um laboratório que tem uma patente. No caso, existe uma patente metodológica ou não aí? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Foi desenvolvido junto com o Instituto Weizmann e uma empresa de biotecnologia, Cebat. E como eu falei, eles já conseguiram aprovação no México através de estudos preliminares, mas aí talvez a agência regulatória do mexicana não foi tão exigente como as agências regulatórias dos Estados Unidos e da Europa. Agora, esse tratamento também pode variar dependendo do tipo étnico das pessoas? Essa é uma boa pergunta. Por quê? Porque esse estudo, como eu falei, foram 200 pacientes de um lado e do outro.
somente 5% dos pacientes que foram utilizados, né, que participaram desse estudo, eram da raça negra. E a gente sabe que pacientes com câncer de próstata da raça negra tendem a ter um tumor mais agressivo. Então, ainda é muito cedo para a gente falar que realmente esse tipo de tratamento vai servir para todo mundo. Entendo. Como é um estudo que foi feito com uma porcentagem muito pequena de pacientes negros, a gente espera que agora, com esses resultados tão promissores, que novos estudos sejam feitos para pacientes da raça negra, para pacientes que tenham tumores mais agressivos, quem sabe até para tratar os pacientes com doenças metastáticas. Então, isso pode abrir uma possibilidade, não só para câncer de próstata, eu também vejo para outros tipos de tumores. Tá certo. Doutor Oren, queria pedir que ficasse mais um instantinho aqui conosco, tudo bem? Claro, com prazer. O médico oncologista, Dr. Oren Smoletz, do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui conosco gentilmente. Oren, em relação a você é um oncologista, né? Os avanços têm sido mais acelerados nos últimos tempos em relação ao tratamento de câncer? Eu acho que... De uma maneira geral? Eu acho que, de uma maneira geral, a gente consegue ver que mais pacientes estão participando de estudos clínicos. E a oncologia, ela só consegue avançar através de estudos clínicos. Então, lá no nosso hospital e em outros centros do mundo inteiro, a gente conversa com os pacientes sobre novos estudos clínicos, novas drogas, novos métodos de tratamento. A gente está passando agora por um momento extremamente interessante da oncologia, que é a imunoterapia. Imunoterapia? Exatamente, onde a gente estimula o sistema imunológico a atacar o câncer. Então, até então a gente tratava os pacientes com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, com os efeitos colaterais que a gente conhece da quimioterapia. A imunoterapia, você muda o jeito de atacar o câncer, você faz com que o seu sistema imunológico ataque a célula do câncer. Então, a gente está passando aí por um momento extremamente interessante e eu acho que esses avanços só são possíveis porque mais pacientes estão conscientes da importância de participar de estudos clínicos. Ok. Doutor Oren, prazer em conhecê-lo. Obrigado pela gentileza. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado.